Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu caro irmão e minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder encontrar-nos mais uma vez durante essas reflexões para o mês do Sagrado Coração de Jesus, conhecendo melhor o coração de Jesus para, através desse conhecimento, poder amá-lo ainda mais, amá-lo melhor, com todo o nosso coração. Hoje, no 12º dia do mês de junho, nós vamos meditar sobre uma evocação belíssima ao coração de Jesus. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações. Nós temos aqui duas palavras importantes. Jesus, que é o Rei, e Jesus, que é o centro, centro dos corações. Primeiramente, Jesus é Rei. E nós podemos nos perguntar por que dizemos que Jesus é Rei. Primeiro motivo, que volta muitas vezes em nossas reflexões, que está na base da própria teologia, Jesus é Rei por ser Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele é Rei por natureza, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Por isso, pela sua própria natureza de Filho de Deus, Jesus é Rei. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Jesus é aquele que merece todo louvor, toda adoração. Enquanto nosso Redentor, Jesus nos resgatou e fez de nós o seu reino, o seu povo. Por isso, ele é Rei também, Rei de conquista, Rei pela redenção. Se nós olharmos no Evangelho, onde nós vemos a vida de Jesus, nós percebemos que Jesus não disse aos apóstolos que ele era Rei, não se manifestava assim diretamente como Rei, e quando o povo queria aclamá-lo Rei, Jesus se esconde, Jesus chega a fugir. Somente na semana em que vai começar a sua paixão, é que Jesus aceita ser recebido como um rei. E ele então entra em Jerusalém e é aclamado, recebido por todos. Mas ele não entra como os reis entravam, com toda aquela cavalaria, com toda aquela pompa. Não, ele escolheu um jumentinho, um animal tão simples, para ser a sua montaria, para ser o seu cavalo real, naquele momento em que ele iria ser aclamado como rei. Ou seja, Jesus é um rei diferente, Jesus é um rei humilde, Jesus é um rei simples. Mas Jesus vai dizer diretamente que ele é rei diante de Pilatos. No momento em que ele está sendo humilhado, no momento em que ele vai ter por púrpura o seu próprio sangue, no momento em que ele vai ter como coroa a coroa de espinhos, é nesse momento, já se aproximando de quando ele vai ter por trono a cruz, é só então que Jesus diz que ele é rei. Portanto, Jesus nos mostra que ele é um rei humilhado, um rei que se humilha, que se rebaixa, que desce até nós, um rei que nos conquistou não de uma maneira corrupta. Jesus não nos roubou, mas ele nos conquistou pelo seu sangue. Ele nos conquistou pela sua morte, pela sua paixão. Por isso ele é o rei. Rei por ser Deus e rei por ser o nosso Redentor. Mas nós dizemos também que ele não só é o rei, mas ele é o centro de todos os corações. O próprio Jesus disse no Evangelho: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus da cruz se tornou o centro que atrai a todos. Jesus é o centro da história. Nós contamos os nossos dias baseados no nascimento de Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o centro da história. Mas muito mais do que ser um centro cronológico, Jesus quer ser um centro vital, o centro da nossa vida. Devemos colocar Jesus no centro do nosso amor, do nosso coração. Ele nos atrai. O que faz com que ele seja esse centro é o seu amor por nós. E à medida que nós nos deixarmos atrair pelo amor de Jesus, ele vai se tornar o nosso centro. Jesus, meu caro irmão e minha cara irmã, não pode ser na nossa vida uma ideia periférica, mas ele tem que ser o centro. Eu diria até, Jesus tem que ser a nossa paixão, a nossa vida, o nosso maior amor, a nossa maior alegria, o nosso maior motivo. Ele tem que ser o nosso tudo. Faça de Jesus o centro
da sua vida. E é importante que até em nossa casa, Jesus seja colocado no centro. É tão bom que em nossa casa nós tenhamos uma estampa, uma imagem, um quadro do coração de Jesus, um lugar de destaque, como se fosse num trono em nossa casa, para que nós nos lembremos sempre que Ele é o nosso Rei e Ele é o nosso centro. Que nós deixemos a nossa vida girar em torno de Jesus. Que nós deixemos a nossa vida se encaminhar para Jesus. Nós viemos dele, porque Ele é Deus, e nós queremos ir a Ele, porque o seu amor nos atrai, o seu amor nos arrasta, nos impele a ir para Ele. Como dizia Santo Agostinho, Senhor, vós nos criastes para vós, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em vós. Que nós possamos encontrar essa alegria, essa felicidade, essa plena realização da nossa vida no coração de Jesus, colocando-o como Rei e centro de nossos corações. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tem de piedade de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.